Olá, boa tarde para vocês. Agora meio-dia e 50. A segunda-feira começou complicada no trânsito de Taubaté. Apesar das alterações terem sido divulgadas com antecedência, muita gente fez confusão, outros motoristas foram pegos de surpresa. Os motoristas de Taubaté começaram a semana com o desafio de entender as mudanças no trânsito. E olha que não foi fácil. Na Avenida Marrocos, agora sentido bairro Independência, as placas antigas não foram retiradas pela prefeitura. Resultado, esse carro entrou na contramão. Não sabia, porque as placas não retiraram placa, não tiraram nada. Como é que a gente vai saber? Não tem como. Outra alteração é no viaduto do Independência, que agora tem mão única e só vai sentido Barreiro. Mas a mudança não agradou alguns motoristas. Essa moradora do Estoril está revoltada com a volta que vai precisar fazer para chegar do outro lado da Via Dutra. Tive que dar uma volta imensa lá no Mercatal, voltar e aí eu vou pegar a Bandeirantes, essa rua horrorosa, cheia de buraco. Eu simplesmente estou perdida. Como que eu saio do Estoril para ir para a Independência, pelo amor de Deus? A Avenida Independência passou a ter mão única no sentido bairro centro da Avenida Assis Chateaubriand até a Avenida do Povo. A rotatória na altura da Avenida Itália foi retirada e um semáforo passou a controlar o trânsito no cruzamento. Os canteiros também já não existem mais e a ciclofaixa já está sinalizada. Pela primeira vez, Rogério sente segurança ao andar de bicicleta pelas ruas de Taubaté. Não tinha nada de espaço, era ruim pra caramba para poder atravessar a rua, essas coisas. Agora é bom. Na Avenida Bandeirantes, o trânsito deu um nó esta manhã e os agentes tiveram que orientar os motoristas. O sentido mudou. Agora os carros só vão rumo aos bairros. Na Avenida Dom Pedro, a mudança foi ao contrário. Os veículos seguem para o centro. Esse motoboy não gostou da mudança porque diz que vai ter que gastar mais tempo para atender os clientes. Atrasa o meu trabalho, atrasa as pessoas que dependem de ônibus também, às vezes tem que descer na Dom Pedro para trabalhar na Independência. Então, eu com certeza vai atrasar muito. E a gente do Estoril, a gente não está tendo mais acesso. Por exemplo, se eu estou no Estoril, na minha casa, eu quero ir para São Paulo, eu tenho que vir aqui na Baronesa, andar 3 quilômetros, 6 quilômetros para ir de volta, para ir para São Paulo. É complicado. A diretora de trânsito foi às ruas ouvir as críticas e sugestões dos motoristas. As linhas de ônibus serão mantidas, mas os usuários reclamam dos atrasos. O usuário pode ficar tranquilo, porque o ônibus vai fazer o binário para poder atendê-lo. Então, vai dar uma voltinha maior? Vai. Teremos que mexer nas tabelas horárias? Vamos mexer, mas também vamos ver se dá para colocar um número um pouco maior de ônibus para atender a população. A prefeitura decidiu fazer essas mudanças porque só nos últimos 5 anos a frota aumentou quase 50%. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Taubaté é a cidade com maior número de veículos por habitante do Vale do Paraíba. Nas avenidas Independência, Marechal Arthur da Costa e Silva e Marrocos, o limite de velocidade será de 40 km por hora. Já nas avenidas Dom Pedro e Bandeirantes, os motoristas vão poder trafegar no máximo a 50 km por hora. A partir da semana que vem, quem desrespeitar os sentidos e os limites de velocidade será multado. Até o final do ano, radares serão instalados nas ruas de Taubaté. Os radares nós dependemos de licitação, que está quase pronto. Até o final do ano nós queremos ter todos os radares funcionando, apostos, tanto os fixos quanto aqueles móveis que a gente pode circular em corredores e fiscalizar também. Entre tantas mudanças e críticas, há quem tenha gostado das alterações. Marcela mora na Avenida Independência e acredita que agora o trânsito vai melhorar. Ainda no início está bastante confuso, mas acredito que tenha ficado mais fluente para todo mundo que precisa ir para o trânsito.
E é estável o estado de saúde de Elda Estevam de Jesus, de 29 anos. Atropelada por um motorista bêbado na manhã de sábado em Taubaté, ela já passou por uma cirurgia de reconstrução da pele e está no quarto em observação. A família considera um milagre ela ter sobrevivido ao acidente. Após a batida, a jovem ficou presa ao veículo e foi arrastada por 800 metros. A mulher de 29 anos estava indo para o trabalho com o irmão quando os dois foram atropelados. O rapaz falou, saiu arrastando. Pensou que vieram com a minha filha? Minha filha me ajudou muito em casa. Nós somos braço direito, entendeu? Mas Deus vai dar vitória. O acidente aconteceu no começo da manhã deste sábado. O carro atingiu a moto bem aqui nesta rotatória. Com o impacto da batida, o condutor da motocicleta e a jovem que estava na garupa caíram. A mulher ficou presa embaixo do veículo, que não parou. E ela foi arrastada por cerca de 800 metros. O corpo dela está cheio de muita pedra, por causa do asfalto, arrastou muito no asfalto. Ela falou para mim que ele virou a curva para virada, ela escapou da roda, ela começou a gritar na rua, os vizinhos saíram, aí o carro foi embora. Esta testemunha disse que ouviu os gritos da vítima. O irmão dela gritava, minha irmã está presa no carro, minha irmã está presa no carro. Foi que a gente viu o carro passando, o carro vermelho, passando com a moça presa e as pessoas gritavam desesperadas que ela estava presa e ele estava em segunda marcha e foi embora. A placa do carro foi anotada por populares que acionaram a polícia. O indivíduo efetuou diversas manobras evasivas, gerou perigo de dano aos civis que estavam passando pelo local, subiu em canteiros. E com o apoio das demais viaturas da Polícia Militar, foi realizado o acompanhamento e o cerco, culminando no final, no bairro do Belém, no qual o indivíduo foi abordado e com ele foram localizadas o veículo, a testemunha e 3 munições de revólver calibre 38. O motorista foi trazido para a delegacia. Ele apresentava sinais de embriaguez e estava sem documento. Esta mulher grávida estava com ele no carro. Segundo a polícia, os dois voltavam da balada. O teste do bafômetro acusou que o condutor do carro tinha consumido álcool. Foi constatado a quantidade de 0,57 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que configura o crime de trânsito, tendo em vista que a partir de 0,34 já está configurado este delito. Ele está sendo autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, embriaguez ao volante, porte de munição, será encaminhado à cadeia pública. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional em Taubaté. O estado de saúde de Elda Estevam de Jesus é estável. O irmão já recebeu alta. E mais um acidente de trânsito causado por um motorista embriagado. Desta vez foi na noite deste domingo na estrada Juca de Oliveira, em São José dos Campos. O motorista colidiu contra uma moto. O motociclista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial. De acordo com a Polícia Militar, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas no exame clínico o perito constatou que ele estava alcoolizado. Ele foi encaminhado para a delegacia, pagou fiança de R$ 680 e foi liberado. E voltando a falar do acidente em Taubaté, a gente conversa agora no estúdio com o capitão Marcos de Oliveira. Obrigada pela presença. Boa tarde, capitão. Capitão, temos números de acidentes com envolvimento de motoristas alcoolizados aqui em Taubaté? Na verdade, não dá para precisar o número de acidentes, mas nós temos sim uma estatística, até o momento, 130 pessoas foram autuadas por dirigir sob a influência de álcool nas vias de Taubaté. Isso se relaciona a dados desse ano? Dados desse ano. Na verdade, nós tivemos o ano passado, de janeiro até abril, aliás, o ano todo, 150 pessoas. Esse ano, só nesse início de ano, já tivemos 130. Já está alto o número? Já está bem alto, porque nós aumentamos a fiscalização e lógico, a mudança, a alteração que houve na lei no final do ano passado também propiciou esse aumento na fiscalização. Pois é, capitão, apesar da lei, as pessoas ainda parece que abusam mesmo assim. A gente tem a sensação de que acidente desse tipo tem ocorrido com frequência. Os números já mostram que aumentou esse tipo de ocorrência. As pessoas não estão tomando cuidado, as pessoas não estão dando importância à vida, talvez?
É o que a gente fala. Na verdade, a questão de trânsito, a gente procura fazer com que haja uma conscientização das pessoas. É a proteção da vida humana que vem em primeiro lugar. É lógico que nas questões, principalmente de embriaguez ao volante, uma das coisas que pode propiciar essa situação é justamente a questão do pagamento de fiança nos casos em que realmente se efetivar o cometimento do crime. Primeiro, o infrator, no caso, ele é submetido ao teste do bafômetro. Sim, ele é submetido ao teste do bafômetro toda vez que for constatado ou verificado pelo policial militar de que realmente ele ingeriu bebida alcoólica. Então ele é convidado a usar o bafômetro. Caso ele se recuse, ele é submetido a exame clínico ou até mesmo o policial pode constatar se ele estiver cambaleante, se ele estiver com dificuldade na fala, se ele estiver com os olhos avermelhados, ou seja, uma série de características individuais que ele pode apresentar naquele momento e que faz com que o policial faça a autuação e até mesmo conduza ao distrito policial, onde a autoridade policial irá tomar as demais providências em relação a esse indivíduo. Agora, capitão, ainda existindo o recurso da fiança, isso não traz uma sensação de impunidade? Porque o motorista, no caso, paga, de repente ele tem a condição de pagar, ele vai ser liberado? A gente entende que, como eu disse, a intenção inicial é a conscientização. E essa questão da fiança, ela acaba sendo realmente, como você mesmo disse, é um recurso a mais para aquele indivíduo que tende a cometer esse tipo de infração. Porque ele sabe que se ele for surpreendido embriagado ao volante ou ele for surpreendido no uso de bebida alcoólica dirigindo o veículo automotor, ele ainda tem o recurso da fiança justamente para poder se livrar de ficar recluso. Muito obrigada, capitão. Infelizmente, nosso tempo é curto. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde e a Polícia Militar sempre à disposição. E a seguir tem a previsão do tempo e ainda, consumidores de Taubaté estão apreensivos na hora de comprar leite. 6 supermercados da cidade chegaram a receber lotes do produto adulterado que vieram do Rio Grande do Sul. A gente já conta para vocês essa história daqui a pouquinho, agora 1h01.